Graça e paz. Amém, que bênção, né? Glória a Deus. Olha que coisa boa, você vem a este lugar e quando você chega aqui tudo já está preparado. Pessoas aqui já chegando mais cedo para ensaiar, para se preparar, pessoas ali na porta para lhe receber, pessoas durante a semana para limpar este lugar e deixar tudo ajeitado para você, pessoas que vêm um dia antes para preparar estes elementos para que você possa desfrutar de tudo isso. Eu acho que nós temos muitos motivos para dar glória a Deus por este lugar, amém? Graças a Deus, não é? Obrigado a todos vocês que têm servido com tanta fidelidade, né? E sabe que cada um que serve aqui tem um salário enorme. A igreja lhes paga um abraço. Olha que coisa boa. Esse é o salário. Porque quando nós servimos, nós não servimos para ser assalariados aqui, mas nós servimos todos por amor, não é? Servimos todos porque nós sabemos que tudo isso faz parte do reino de Deus. E nós estamos aqui para servir ao Rei do reino. Você tem servido a Ele? Que bom, glória a Deus. Hoje pela manhã nós tivemos aqui o pastor Rui nos ensinando e trazendo um testemunho maravilhoso, não é? Daquilo que Deus tem feito na sua vida e direções que Deus tem lhe dado a respeito de missões. E se você tem interesse por esse tema e por algum motivo não pôde estar aqui pela manhã, então eu gostaria de lhe incentivar que você vá, não é, às nossas redes sociais, ao YouTube ou qualquer outra rede de sua preferência, procure lá o culto de hoje, a ministração, e deguste, né? Experimente, assista e seja abençoado. Claro que é muito melhor estar aqui de maneira presencial, mas se você não o pôde, pelo menos você pode acompanhar pela rede social e ver a gravação. Você vai ser muito abençoado, eu tenho certeza disso. Abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17. Um texto bem conhecido nosso. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17. Tem a ver com o que nós já cantamos aqui, não é? O Tiago estava cantando um cântico que diz: Jesus me libertou. No domingo passado, enquanto você vai achando aí o texto, eu vou dizendo aqui para me adiantar. No domingo passado nós ministramos aqui e compartilhamos algo sobre a questão ou questões da nossa mente, ansiedade. E continuamos na quarta-feira, e eu gostaria de fechar esse tema agora, já que tivemos essa oportunidade. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17. Para você que não esteve aqui no domingo ou na quarta, nós falamos sobre tudo aquilo que, claro, a ciência pode fazer por nós, os médicos podem fazer por nós, mas nós como igreja não podemos dizer, não podemos deixar de dizer aquilo que a Bíblia diz a respeito disso, não é? Jesus falou sobre ansiedade, Paulo falou sobre ansiedade, Pedro falou sobre ansiedade, tantos homens falaram na Bíblia sobre esse tema tão importante, né, que tantas pessoas têm sido assoladas nos dias de hoje, e nós, como igreja, temos que dizer a você e a todos nós aquilo que a Bíblia diz a respeito disso. Claro que, de maneira alguma, determinando ou querendo instruir qualquer de nós a não dar ouvidos àquilo que a ciência diz. Pelo contrário, como nós falamos aqui, se você
tem algum diagnóstico médico, não é? Recebeu um código, um CID, a respeito de qualquer problema que você tenha na sua saúde, inclusive na sua mente, nós aconselhamos a você que continue sendo instruídos, sim, pelo seu médico. Mas, paralelamente a isso, nós como igreja temos que dizer a você aquilo que a Bíblia diz, como já começamos a dizer e como há tanto tempo você tem aprendido aqui neste lugar. O texto da segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo, diga tudo, tudo se fez novo. Eu penso que às vezes nós temos um pouco de dificuldade de entender o que é tudo. E às vezes nós queremos recorrer a algumas coisas, entendendo que, mas isso aqui eu preciso de uma ajuda extra. Olha, este problema do passado eu preciso de uma ajuda diferente. Esta situação anterior eu preciso recorrer a uma ajuda diferente daquilo que a Bíblia diz: Jesus me libertou. Mas o texto diz: tudo. Assim que, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Amém, que bom. Essa é a primeira consciência de que nós temos que ter. Precisamos ter certeza a respeito disso, se estamos em Cristo. Então o texto diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Você se converteu. A Bíblia parte, então, aqui deste pressuposto. A Bíblia adota, nesse texto, como premissa que você se converteu. O que é conversão? Conversão é: você está caminhando em uma direção ao longo de sua vida, e em determinado momento você encontra Jesus, conhece Jesus, e você se converte. Você dá um giro de 180 graus, para dizer uma direção totalmente oposta, mas pode ser 90, pode ser 120, só não pode ser 360, senão você continua no mesmo ponto. Mas de alguma maneira você muda de direção. Isso é conversão. Quando você está andando em uma via, por exemplo aqui, a Jequirituba, e você está vindo no sentido para o Jardim Castro Alves, e você precisa chegar à Avenida Dona Belmira Marim. Aqui no semáforo você faz uma conversão à direita. Você não virou 180 graus, você simplesmente virou 90 à direita. Você fez uma conversão. Portanto, o que é conversão? Conversão é mudança de direção. Conversão é mudança de pensamento. Conversão é uma metanoia. É uma mudança no estilo de vida. E a Bíblia diz aqui que tudo se fez novo. Puxa, mas antes de eu me converter, eu roubava. A Bíblia diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que enganava, não engane mais. Aquele que fazia uma série de coisas erradas, não faça mais. Isso é conversão. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que falava mal dos outros, não fale mais. Agora é proibido falar mal
de alguém, só pode falar coisa boa. Ah, puxa, mas eu não consigo porque eu acabei de me converter. Então precisa haver esforço. Eu entendo isso. Para todas as coisas, não é? Nós tínhamos hábitos. Imagine alguém que passou 30 anos até se converter, 40 anos, 50 anos. Imagine alguém que se converteu aos 60, aos 80. Hoje o pastor Rui falou de uma senhorinha que eles foram na fazenda, eu penso que lá no Mato Grosso, na família do irmão Francisco, e eles então levaram ao batismo uma senhorinha de mais de 80 anos. 85, mais de 80 anos. Então, veja só, alguém que ficou 85 anos até se converter, e alguém que se converteu aos 10 anos de idade, quem tem mais hábito para mudar? Quem se converteu aos 85 ou quem se converteu aos 10? 85. Quem se converteu aos 30 ou quem se converteu aos 50? Quem se converteu aos 50 tem mais hábitos para mudar. É comum isso. Nós passamos uma vida andando numa direção contrária àquilo que a Bíblia diz. E de repente, Jesus nos encontrou. Assim como encontrou Zaqueu, encontrou a mim e encontrou a você. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou na sua vida, tudo mudou. É assim que tem que ser. Aonde Jesus chega, não pode ficar do mesmo jeito. Se era uma situação de bagunça, já não será mais de bagunça, porque aonde Jesus chega, será colocado em ordem. Aonde Jesus chega, a luz raiou. As trevas não podem mais dominar uma vida em que Jesus chegou nela. Então, você e eu passamos por um processo de conversão, mas você tinha hábitos, você tinha manias, você tinha costumes, você tinha traumas, você tinha feridas. Há um processo. Mas esse processo precisa começar na sua mente. Esse processo precisa começar exatamente na mudança de pensamento. Aquela maneira com que nós pensávamos antes, ela não pode ser mais a maneira com que nós passaremos a pensar a partir da nossa conversão. Agora, se nós tínhamos algumas coisas que nos direcionavam, se nós éramos direcionados pelos astros, se nós éramos direcionados pelos signos, se nós éramos direcionados pelos espíritos, se nós éramos direcionados pelos santos, se nós éramos direcionados por nós mesmos, a partir de agora, nós não seremos mais por nada dessas coisas. Nós agora seremos direcionados pela palavra de Deus. A partir do momento da nossa conversão, a Bíblia passa a ser o nosso livro de regras. É como se você e eu zerássemos tudo, e agora nós vamos começar de novo. A Bíblia diz que o seu espírito foi recriado. O seu espírito estava morto. Por que estava morto? Porque lá em Adão, lá no jardim do Éden, o espírito do homem morreu. E quando esse espírito é recriado? Quando você nasce de novo. A Bíblia fala sobre isso? Fala, João 3, Jesus explicando a Nicodemos. E Nicodemos fala para ele: mas como pode, Senhor, eu sendo velho, voltar ao ventre, voltar à barriga de minha mãe para nascer de novo? E Jesus falou: eu não estou falando de você nascer fisicamente, eu estou falando de você nascer do Espírito. Nascer de novo é ter o seu espírito recriado. O seu espírito
recriado. Para quê? Para fazer com que a sua alma, os seus sentimentos, os seus pensamentos, que estavam acostumados até agora a agir de acordo com a vontade da carne, agora passem a fazer a vontade do seu espírito. E o seu espírito, apegado com o Espírito Santo, que agora habita dentro de você, vão travar sim uma batalha diária. Mas a Bíblia diz sobre isso? Diz, Gálatas 5, você pode ler lá depois. Gálatas 5, a partir do versículo 16, ele fala sobre as obras da carne, e Paulo diz ali que há uma guerra constante entre o Espírito e a carne, porque o Espírito quer nos levar para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, para a vontade de Deus, mas a carne quer nos levar para onde? Para as coisas carnais, para fazer a vontade da carne. E a vontade da carne, ela anda oposta à vontade de Deus. E aí alguém poderia dizer, mas eu não me converti, mas o seu corpo é o mesmo. Os seus hábitos, a sua mente está acostumada às mesmas coisas. Se você e eu não tivermos uma mudança de mente, infelizmente, nós vamos voltar a muitos hábitos. Me permita um exemplo. Eu conheço muitas pessoas que, por algum motivo, e não estamos aqui fazendo nenhum juízo de valor a respeito disso, só estou usando o exemplo, mas algumas pessoas que, por algum motivo, ficaram acima do peso, bem acima do peso. Por causa disso, nos dias de hoje, você sabe que tem sido comum as pessoas fazerem aí uma cirurgia que se diz bariátrica. É fazer uma redução do estômago para que, com seu estômago reduzido, coma menos. Comendo menos, vai haver um processo de emagrecimento. E a pessoa vai perder peso. Algumas pessoas perdem muito peso. A maioria das pessoas que passam por esse processo. Mas você sabe que os médicos dizem que antes de fazer a mudança física, as pessoas que vão se submeter a essa cirurgia, elas precisam fazer uma mudança na sua mente. Elas precisam passar por um processo de conversar com os psicólogos e ter uma mudança mental. Sabe por quê? Porque não adianta nada você ter um corpo magrinho, um estômago reduzido e ficar magrinho, mas ainda com uma mente que tem hábitos que já não condizem mais com esse corpo. E há um perigo nisso, porque aí você já não tem mais a mesma disposição ali no seu físico, mas você quer comer, porque a sua mente ainda ainda entende que você precisa daquele tanto de alimento que você comia antigamente. O que é isso? Muda o corpo, mas não muda a mente. Há uma desconexão dessas duas funções. Nós nos convertemos, chegamos na igreja e começamos a ouvir a palavra de Deus. E você começa a receber aqui alguns choques, porque a palavra de Deus confronta. Eu citei aqui alguns textos que dizem, quem fazia tal coisa, não faça mais. Falando de coisas erradas essas muitas vezes que eu e você praticávamos, antes de nos convertermos. Mas ao longo do tempo, como o seu corpo é o mesmo, a sua mente é a mesma, e você deixa de alimentar o espírito, e eu também, nós podemos ficar relaxados e de repente estamos voltando a velhos hábitos e até se desviando do caminho. Isso começa a fazer mal em muito aos crentes, aos cristãos, porque há uma desconexão entre
Neste caso, não é o corpo e a mente, mas é a mente e o espírito. Porque o seu espírito está recriado. O nosso espírito está recriado. Mas se ele não é alimentado, o que acontece com ele? E alguém poderia dizer: quem ganha esta briga entre o espírito e a carne? E a resposta é: ganha quem estiver mais forte. Ganha quem estiver melhor alimentado. Por isso a importância de orarmos, por isso a importância de nos debruçarmos diante da palavra de Deus, por isso a importância de jejum, de muita dedicação, principalmente no início, mas ao longo de toda a nossa vida cristã. E de repente nós precisamos tomar choques aqui, quando estamos nos cultos, né? Ouvindo a palavra de Deus. Como são esses choques? Você já viu aquela pessoa que está quase morrendo e de repente alguém pega um negócio assim, um desfibrilador, é isso? Coloca no peito e pum, liga um choque e a pessoa dá um pulo. E aquilo é tentando reanimar alguém que está quase morrendo. Às vezes, você e eu temos vindo a este lugar, ou estamos nos expondo à palavra de Deus, seja aonde for, e Deus traz uma palavra de confronto e você fala: meu Deus, que bronca que eu estou tomando, que palavra dura para mim. Mas é a palavra de Deus lhe dando um choque, para que eu e você fiquemos atentos. Já não é mais tempo de nós estarmos voltando a hábitos antigos. A ansiedade, nós falamos na semana passada, ela é provocada, na maioria das vezes, por aquilo que nós estamos pensando a respeito do futuro. Você está aqui hoje e desesperado por coisas que vão acontecer amanhã, depois de amanhã, ao final da semana, na semana que vem, e aquilo fica te incomodando de tal maneira que você não consegue dormir, que você não consegue se concentrar, que você não consegue parar, fica inquieto o tempo todo, e isso começa a fazer mal a você na mente e no corpo. Mas há um outro problema, que é o apego ao passado. E aí já não é ansiedade, é uma tristeza por coisas que aconteceram e que já não estão mais no seu controle ou no meu mudarmos, porque o que já foi, já foi. Ah, mas eu me arrependo e eu não consigo me perdoar por aquilo que aconteceu. Mas, meu irmão, aquilo que aconteceu, o próprio termo diz, já aconteceu. Por isso que o texto diz: as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não há mais nada que você e eu possamos fazer. Jesus estava ali do lado de dois ladrões. Todos os três na iminência de morrer. Os três sabiam que a morte era iminente. Estava batendo à porta deles. Iriam morrer para o corpo. Um deles debochava de Jesus. O outro, corrigindo aquele que debochava, falou: será que nem aqui, nem diante da morte você consegue ter respeito a esse que claramente não fez nada para estar aqui? E ele, em um ato ali de humildade, olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Naquele momento, Jesus não olhou para ele e falou: puxa vida, está vendo? Se você tivesse feito direitinho e não tivesse sido esse ladrão ruim que você foi, você até que poderia ir comigo para lá. Se você tivesse feito tudo certo, olha, eu dava um jeito de te levar. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus falou: hoje mesmo. Hoje mesmo. A Bíblia não diz que aquele homem falou: mas Jesus, e as pessoas que eu matei?
E as pessoas de quem eu roubei, a Bíblia só diz que ele era um ladrão. Então, podemos imaginar que como ladrão, ele roubava, talvez matava também, mas ele fazia coisas que um ladrão faz. Não eram, portanto, coisas boas. Se ele fosse uma pessoa boazinha, talvez não estivesse ali para ser morto por crucificação, tá certo? Crucificado. Então, não houve essa conversa. Vamos orar então para que você seja liberto. Vamos orar por libertação. Vamos aqui chamar o nome de todas as pessoas que você ofendeu, para que você se perdoe, para que você peça perdão. Não, simplesmente acabou. O texto de Colossenses diz que Jesus riscou a cédula que era contra nós. Eu lhe pergunto, se ele perdoou a mim e perdoou a você, por que você é tão bom assim que você não consegue se perdoar? Por que você e eu nos achamos tão especiais a ponto de faltar a humildade? E por favor entenda isso e não fique magoado com esse termo, mas às vezes há uma falta de humildade nossa em aceitar o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz: você está perdoado. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você agora está numa vida nova. Pare de ficar apegado às coisas que lhe puxam para trás. Você nasceu de novo. Agora é daqui para frente. Se tem coisas perturbando a tua mente, feridas do passado, traumas do passado, coisas do passado que te assombram, a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você habita no esconderijo do Altíssimo, e você vai descansar à sombra do Onipotente. Ele está te protegendo. Ele agora é o teu refúgio. O mesmo salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique tranquilo. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Fique tranquilo, descansa nas mãos dele. Mas eu não consigo perdoar. Meu irmão, você está perdoado. Você está perdoado. Você está perdoado. Você está perdoado. Mas eu não creio. Então repita isso várias vezes, até que você ouça, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então a Bíblia diz que você está perdoado. Se a Bíblia diz que você está perdoado, por que você vai ficar brigando contra isso? Mas eu não acredito. Mas a Bíblia diz para você crer, você está perdoado, isso é fé. Declare isso: eu sou perdoado. Declare isso todos os dias, até você acreditar, até que isso gere vida na sua vida. Se isso tem assolado a sua mente, coisas que aconteceram lá atrás, intrigas, hábitos, pecados, coisas que aconteceram e que já não faz parte mais, ou já não fazem parte mais da sua vida, mas que você por algum motivo fica preso a essas coisas, até sonha com isso. A Bíblia diz: você está perdoado.
As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ah, mas eu queria voltar. Não tem como voltar. Ah, mas a pessoa morreu e eu não consegui pedir perdão a ela, eu não consegui perdoá-la. Meu irmão, fale com Deus. Fale com o Pai. Ele está aqui. Ele está em você através do Espírito Santo. Converse com Ele e agradeça a Ele pelo perdão. Aquilo que aconteceu você não pode mais controlar. Ah, mas eu fiz, mas eu não me atentei, eu não dei ouvidos. Já está feito. Já está feito. Aquilo que você não pode controlar, que já ficou para trás, você não tem que se preocupar mais. Você já se arrependeu. Você já entregou a sua vida a Jesus. Você se converteu. Você agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Não há o que fazer com as coisas do passado. Às vezes, eu penso que nós queremos ficar igual Lázaro. Lembra de Lázaro? Jesus contou a parábola de Lázaro e o rico, e disse que Lázaro era um homem pobre, estava ali na frente do palácio do rico, e ele era pobre, doente, cheio de chagas, mas não no seu espírito, não na sua mente, no seu corpo. No seu corpo. Como é que nós sabemos isso? Que ele não era doente na sua alma e no seu espírito? Ora, porque a Bíblia diz que quando ele morreu, para onde ele foi? Para o céu. Estava salvo, mas no seu corpo ele era doente. E a Bíblia diz que ele tinha tantas feridas, tantas chagas, que tinham cachorros ali, lambendo as suas chagas. Sabe qual é a impressão que às vezes se tem? Tem pessoas que entendem o texto, que já foram livres, já estão libertas dessas situações, mas gostam de ficar voltando e lambendo as suas feridas. Meu irmão, isso não lhe faz bem. Isso só lhe traz prejuízo na sua mente. Assim como ficar pensando exageradamente acerca daquilo que vai acontecer amanhã lhe faz mal, ficar pensando exageradamente ou de qualquer maneira, com remorso, com traumas, com sentimento de culpa daquilo que já aconteceu, é como se você ficasse lambendo aquela ferida e você não deixa com que ela se feche. Enquanto o médico dos médicos, aquele que tem o bálsamo nas suas mãos, já está lhe curando de todas as feridas, é como se você e eu ficássemos tirando o remédio que ele colocou para que a ferida fique aberta. Não faça isso com você mesmo. Não faça isso com a sua vida. Você precisa olhar para frente, porque é para frente que você precisa caminhar, não para trás. Você não é um caranguejo. Você não tem que andar para trás, você tem que andar para frente. Aquilo que aconteceu para trás, ficou para trás. A Bíblia diz que você está livre. Jesus encontrou muitas pessoas, e para todas elas, ele disse: vai e não peques mais. A sua fé te salvou. Vai e não peques mais. Vai e não faça mais aquilo que você fazia no passado. Vai para frente, caminha para frente, ande para frente. Você agora está livre. Jesus falou: mulher, tu estás
livre. Por que nós então insistimos em andar para trás? E aí você fica remoendo. E aí você encontra alguém e vai fazer lamúria sobre aquilo. Mas eu gostaria de te falar sobre isso que aconteceu no passado, sobre isso que aconteceu quando eu era pequeno, sobre isso que aconteceu quando eu tinha 15 anos, sobre isso que aconteceu quando eu era casado, sobre isso que aconteceu quando eu morava com meu pai, sobre isso que aconteceu, quando isso aconteceu, e isso aconteceu, e isso aconteceu. E toda vez que você fica pensando nas coisas que aconteceram, você está reanimando uma ferida que o bálsamo já entrou nela e já estava num processo de cura, mas você fica lambendo para tirar o remédio e reavivar essa ferida. Parece que é um processo em que nós gostamos dele. Parece que nos faz bem porque nos faz ter motivo para falar, nos faz ter motivos para serem ouvidos ou para sermos ouvidos. Nós já passamos alguns processos com pessoas ou com casais, ou nós mesmos, orando, ministrando, falando da palavra, justamente para que houvesse cura, houvesse tratamento, houvesse libertação. E tem pessoas que gostam de ficar voltando no mesmo ponto, mas e isso? Não, irmão, isso já está perdoado, vamos para frente. Então, mas eu queria voltar nisso aqui. Então, isso já está perdoado, já faz parte do seu passado, vamos para frente. Aí passa um pouquinho de tempo, não, mas eu gostaria de voltar nisso aqui. Não, mas isso já está perdoado, vamos para frente. Não, mas eu gostaria de voltar mais um pouquinho nisso aqui. Isso não faz bem a você. Isso não faz bem a nenhum de nós. Então, o conselho para você nesta noite é: as coisas velhas já passaram. Não faz sentido ficar voltando às coisas velhas. Não faz sentido ficar olhando para trás. Sabe por que o povo de Israel ficou caminhando 40 anos no deserto? Porque eles tinham à frente deles uma terra prometida. A Bíblia diz uma terra que manava leite e mel. Uma terra que jorrava leite e mel. Uma terra de prosperidade, uma terra de bênçãos, uma terra para viver algo muito melhor na vida deles, onde eles poderiam plantar e colher e seria deles, onde eles poderiam ter uma horta, cada um a sua plantação, cada um a sua horta, cada um o seu alqueire, cada um o fruto das suas próprias mãos, mas eles estavam apegados aos pepinos, às cebolas, aquilo que eles tinham como migalha no Egito. Porque lá nós éramos escravos, mas pelo menos não nos faltava nada. Mas a proposta de Deus era: agora vocês são livres. Eles já estavam livres no corpo, mas ainda não estavam livres na sua mente. Muitos homens e muitas mulheres estavam com seu corpo livre. E como é que nós sabemos? Porque a Bíblia diz: a partir do momento que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles ficaram livres. Livres do quê? Da escravidão que eles eram submetidos ali com o faraó. Estavam livres, então no corpo já havia liberdade. Mas na mente não. Na mente eles ficaram 40 anos. Você tem ideia do que é 40 anos? 40 anos é o tempo de vida da maioria das pessoas aqui, ou pelo menos a metade.
40 anos. Eu tenho 46. 40 anos é muita coisa, gente. E aí você fala, mas eles ficaram 40 anos andando num espaço enorme. Não, eles ficaram num espaço curtinho. Outro dia nós calculamos, eu, o Jonas, engenheiro, ele fez um cálculo. Era como daqui em Jundiaí, o período, o trecho que eles ficaram dando volta. 40 anos. Meu irmão, 40 anos dá para ir a pé daqui na Bahia e voltar algumas vezes. Eles ficaram presos daqui, ali, no interiorzinho, perto de nós. 40 anos. Às vezes você está na igreja há esse tempo e ainda está preso em coisas do passado. Você está livre, mas na sua mente você não está. É como se o ladrão da cruz falasse para Jesus: eu não aceito isso que o Senhor está me falando. Eu não aceito, não posso ir para o céu hoje porque eu tenho muita conta para pagar. E Jesus falou: esquece, está pago. Ainda hoje você estará comigo. Imagine ele teimando com Jesus e falando: não, eu não aceito, não mereço. É o que nós às vezes estamos fazendo. Você está perdoado. Não, eu não acredito. Você está perdoado. Não, eu não acredito. Mas você está perdoado. Esta é a graça de Deus manifestada a todos os homens, trazendo salvação a mim e a você. Então, eu lhe afirmo, você está perdoado. Você é livre. Você está perdoado e é livre. Pare de olhar para trás. Comece a olhar para frente. Comece a caminhar. Porque se para trás você vê uma terra onde você era escravo, você era preso, você tinha migalhas, à sua frente a Bíblia diz: você tem uma terra que mana leite e mel. À sua frente você pode alcançar muitas coisas, porque a Bíblia diz que você é uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E a Bíblia diz que tudo o que você fizer vai prosperar, vai dar certo, andando e olhando para frente. Você é filho de Deus. A Bíblia diz que você recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Pare de olhar para trás. Tenha uma mudança de mente. Mas como? Pela palavra. Romanos 12:2. Transformando a vossa mente pela palavra de Deus. Quando? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, sem ficar voltando, mas caminhando para frente, para ter uma mente sã, para ter uma mente sarada, para ter uma mente abençoada, para ter uma mente revigorada, para ter uma mente convertida. Não adianta você ter uma conversão no corpo. No corpo está maravilhoso, saia, blusa até aqui, fechadinho. Então no corpo nós somos convertidos. Olha só, terno, parece um soldado de chumbo. Olha para a criança e fala: olha que criança maravilhosa. Nem corre, glória. Anda bonitinho. Olha, fala todos os versículos. Olha esse senhor, essa senhora, como se conversão fosse saia e blusa e cabelo comprido e coisas externas. Meu irmão, conversão é na mente, porque tem muita gente andando com a sua vestimenta linda, parece um crente, mas a sua mente aprisionada
por todas essas coisas aqui. Então, se você aceita um conselho bíblico nesta noite, liberte, deixe com que o Espírito Santo liberte a sua mente, traga conversão à sua mente e não somente ao seu corpo, para que nós possamos em tudo agradar a Deus. Não adianta eu agradar a Deus só no corpo e não agradar na mente. Assim como não adianta eu agradar a Deus só na mente e não agradar no corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo, sabemos de tudo. Sabemos que nós precisamos dar bom testemunho, andar direitinho, mas não adianta nada você ser desequilibrado em uma coisa e equilibrado demais em outra. As coisas precisam se conversar, as coisas precisam ter conexão. A conversão é no corpo e na mente. A mudança de vida é no corpo e na mente. Se você ainda tem a sua alma, o seu pensamento adoentado, eu lhe aconselho, fale com o Espírito Santo, fale com Deus, e o Espírito Santo que habita dentro de você, Ele é poderoso para lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele pode trazer esse convencimento a todos nós, a fim de que nós possamos ter uma mudança genuína de vida. Mas não é possível que eu tenha 89 anos de crente, carteirinha de batista, e hoje eu vou ter que pedir perdão. Meu irmão, se esse for o caso, sejamos humildes. Se eu e você não fomos capazes, assim como o ladrão da cruz, de na hora receber o perdão e aceitar, então receba hoje, antes tarde do que nunca. É melhor que você e eu sejamos humildes a ponto de reconhecer que a nossa mente está aprisionada e o dia que nós formos levados desta vida aqui, nos encontremos com o Senhor, do que você ficar achando que não, eu não abro mão de tudo isso, todos os meus dilemas, e um dia você se decepcionar, descobrir que passou tanto tempo na igreja, tanto tempo, achando que era quase Deus, mas a sua mente estava presa. Pois não, Pedro? Primeira carta de Tessalonicenses 5:23, obrigado, Pedro. Vamos encerrar com esse texto. Que bom ministrar cercado dos irmãos de Bereia. 1 Tessalonicenses, para você que não sabe quem são os irmãos de Bereia, a Bíblia diz que lá na igreja de Atos tinha um povo que conferia tudo, olhava tudo, estava atento a todas as coisas e não deixava passar nada. Muito obrigado, Pedrão. Diz assim: e o mesmo Deus de paz. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23, para encerrarmos. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Diga tudo. Não é só um pedacinho, é tudo. Todo o vosso espírito, diga espírito, alma, alma é o pensamento, diga pensamento, a mente e corpo, diga corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta estar curado no corpo e não curado na alma. Estar curado no espírito e não curado no corpo. Estar curado no espírito e na alma e não no corpo. No corpo e na alma e não no espírito. No espírito e no corpo e não na alma. Não adianta. Espírito, alma e corpo. Plenamente irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Amém? Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Orar pelo quê? Sobre isso.
Vou orar por quem? Por você mesmo, por nós mesmos. Orar para que haja uma transformação. Mas eu preciso ser transformado? Puxa vida, todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser transformados. Pelo convencimento de alguém, pelo convencimento do Espírito Santo de Deus que habita em nós e pela palavra. Amém? Ore, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite tão especial que o Senhor preparou para estarmos aqui reunidos, congregados. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nós queremos neste momento te agradecer pela tua palavra. Tua palavra diz que nós entregamos a nossa vida ao Senhor e todas as coisas foram resolvidas. Tudo o que era velho ficou para trás e agora nós somos uma nova criatura. O Senhor nos ajuda e nos ensina a olhar daqui para frente. Nos ajuda e nos ensina a viver daqui para frente. Desapegados das coisas que nos prendem ao passado. Desapegados das coisas que ainda nos aprisionam àquilo que ficou para trás. Nós queremos caminhar daqui para frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É assim que nós queremos caminhar, Senhor. Então que o seu Espírito Santo que habita em nós, que é o único que pode nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, que Ele faça isso em cada coração aqui nesta noite, em cada mente aqui nesta noite, e que nós possamos ter cuidado com aquilo que nós pensamos, que nós possamos estar com o nosso pensamento ligado em Ti, renovado pela Tua palavra, para que possamos olhar para frente, olhando para o Senhor e tudo o que o Senhor tem para nós, porque nós acreditamos que nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansando. Muito obrigado, porque nós cremos nesta noite que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra plantada em nossos corações, e que nesta noite a Tua palavra possa encontrar em nós uma terra boa, uma terra daqueles que ouvem e compreendem, para que nós possamos dar fruto daquilo que nós temos ouvido neste lugar. Que essa semana, esta palavra possa nos incomodar, a ponto de trazer mudança para a nossa vida. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus e amém. Amém. Glória a Deus.